Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster em cabelos perfeitos e salões de sucesso. Eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a entregar o cabelo dos sonhos para sua cliente e ter um salão de sucesso, lucrando alto, porque a gente merece essa parada aqui. Minha briga é para fazer nós cabeleireiros estarmos no mesmo patamar das grandes profissões. Aliás, nós somos uma grande profissão, apesar de terem enfiado na nossa cabeça que não é. Eu já quero começar já chapuletando. Se você quer ter sucesso nessa vida, na sua profissão, na nossa profissão, ou em qualquer coisa que seja, existe uma tríade que você precisa seguir. Você pode perguntar isso para qualquer pessoa que tem sucesso. Ela vai falar, pô, é muito boa essa tríade. Eu fiquei pensando nisso por um bom tempo, por vários dias, falando assim, qual que é o segredo do sucesso que eu conquistei até hoje? Pô, o segredo do sucesso é muito simples, são 3 coisas, anota essa parada. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir ter sucesso. Como assim, Felipe? Assim, sucesso não é uma coisa que cai do céu. Sucesso é algo alcançado, com intenção. Não vai cair do céu sucesso para você. O que você precisa primeiro é decidir ter sucesso. Como que decide ter sucesso? Você olha no espelho um dia e fala, eu vou ter sucesso, eu vou ser cabeleireiro ou cabeleireira de sucesso, eu vou ser, e pronto, acabou, e não deixa ninguém te desmentir. A partir do momento que você toma a decisão de ter sucesso, uma mágica acontece no seu cérebro, ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava antes. Só que não adianta você só decidir. Depois que você decide ter sucesso, você precisa tomar uma outra atitude, que é o comprometimento. Como assim? Não adianta nada você olhar no espelho e falar eu vou ser cabeleireiro de sucesso ou cabeleireira de sucesso, se você não se compromete com essa decisão. Se tudo que você faz no seu dia a dia não estiver alinhado com essa sua decisão. Então, tudo que você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é alguma coisa que te deixe mais perto do seu sucesso. Tá? E a gente vai falar sobre isso aqui, você vai entender um pouco melhor como tudo isso funciona. Mas você se comprometer assim, acordou de manhã, o que você pode fazer agora, na hora que você acorda, que vai te deixar um pouquinho mais perto de ter sucesso? É assistir uma aula? Então vai assistir uma aula. É você testar uma técnica nova? Então vai testar uma técnica nova. É você, sei lá, fazer uma pergunta lá no meu Instagram? Vai lá e faz uma pergunta no meu Instagram. É você pesquisar alguma coisa no Google? Vai lá e pesquisa uma coisa no Google. Então você se compromete e a primeira atitude do dia tem que ser uma atitude que está alinhada com a sua decisão. E a terceira coisa é agir. Todo mundo que tem sucesso decidiu ter sucesso em algum momento, se comprometeu com essa decisão e não ficou parado. Não adianta você acordar de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assistir uma aula, é fazer uma pergunta lá no Instagram do Felipe. Mas sabe o que é? Eu tô com preguiça, eu vou deixar para a hora do almoço, não precisa ser a primeira coisa. Então não adianta. Você decidiu, se comprometeu, não, eu me comprometo, você tem que agir, você tem que ir lá e fazer e mandar bala. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 post-its. São 7 assuntos gerais que vão formar o guia definitivo do cabeleireiro de sucesso. O que é isso aqui? Isso aqui é o ciclo do sucesso do cabeleireiro. Lisos perfeitos, atração e conquista. Você precisa fazer um liso perfeito, aprender a atrair a sua cliente. Não adianta você ser a pessoa que faz o liso mais perfeito do mundo se ninguém sabe que você existe. Você precisa aprender a atrair essas clientes. E eu vou te explicar aqui como você faz isso. E você precisa aprender como conquistar essas clientes. Não adianta você chamar a cliente, atrair a cliente, ter um monte de cliente no seu WhatsApp perguntando quanto você cobra, bababá, bibibi, e aí você não consegue fechar o negócio, não consegue realmente conquistar a cliente e trazer ela para sua cadeira para fazer. Felipe, por que lisos? Por que você colocou guia definitivo para cabeleireiros de sucesso, mas nós vamos falar só de liso? E os outros Paranauê? Os outros Paranauês é o seguinte, existe uma ordem certa para você aprender as coisas, para você dominar a nossa profissão. Se você não domina liso, é mais difícil você dominar as outras coisas. Tem 3 coisas de por que você deve começar pelo liso perfeito, tá? Não, Felipe, mas eu já sou cabeleireira há 20 anos. Então, mas você faz todos os cabelos das suas clientes perfeitos? Liso, loiro, corte, coloração e tudo? Se não, a primeira coisa que você precisa se aperfeiçoar, que você precisa fazer perfeito, é o liso. Sabe por quê? Se você quer ter sucesso, você precisa começar por algo que seja mais fácil para começar. Por exemplo, um monte de gente que quer começar a falar assim, vou ser cabeleireiro. Qual que é a primeira coisa que o povo vai atrás para aprender? Colorimetria. Cara, para você aprender colorimetria do jeito que tem que ser, é difícil. Tem muita ciência por trás ali. Por que que o liso é sensacional para você começar a sua trajetória de sucesso? Mesmo que você já faça tudo. Porque o liso é o mais fácil para você conseguir chegar na perfeição. Ele é o mais rápido para você chegar na perfeição. E posso te contar um segredo?
segredo? Ele é o que mais as mulheres querem. Segundo estatísticas, 80% das mulheres querem alisar o cabelo. Mas não são 80 que querem fazer loiro, não são 80 que querem fazer coloração. 80% querem fazer liso. Muitas não fazem porque não encontraram um cabeleireiro que faça liso perfeito. Posso te contar um outro segredo? A cada 10 clientes que sentam na sua cadeira, quantas que têm cabelo difícil? Ou afro, ou muito grosso, ou difícil de alisar, ou tipo loiro, que geralmente amarela se você não tem técnica científica. Cada 10 pessoas que sentam na sua cadeira, quantas têm cabelo difícil de alisar? Difícil de ficar perfeito. As pessoas que têm cabelo difícil, só 5%, 5% eu tô sendo generoso, tá? Mas só 5% dos cabeleireiros e cabeleireiras conseguem lidar com cabelo difícil. O que é cabelo difícil? Afro, muito grosso, difícil de alisar, loiro que amarela, colorido que desbota, etc. Só 5% consegue fazer os cabelos difíceis. Depois de fazer muita pesquisa, eu cheguei nessa exata conclusão. Desses 80% que querem alisar, 8 em cada 10 clientes, ou seja, 8 em cada 10, a imensa maioria das clientes tem cabelo difícil. E só 5% conseguem fazer essas clientes de cabelo difícil. E olha só o que acontece, se você não consegue fazer cabelo difícil, o que sobra para você? As duas que têm cabelo fácil, que vão querer fazer com você. Só que, pensa comigo, as duas que têm cabelo fácil, 95% dos cabeleireiros estão brigando por elas. O que acontece? Um salão em cada esquina, todo mundo faz cabelo fácil, você é só mais um, num oceano vermelho ensanguentado de tanto que o povo briga. E aí o que acontece? Você tem que baixar o preço. Aí você desvaloriza o teu trabalho, paga para trabalhar, fica infeliz, tem que fazer promoção. Não é assim que funciona? O grande segredo de você pegar o liso para se especializar é que você pega a grande maioria das mulheres, que são 80% querem alisar, e 80% dos 80% tem cabelo difícil. Você já ouviu aquela expressão? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora imagina você numa terra de cego, você ter 2 olhos perfeitos. O que isso quer dizer? Que em terra que só tem 5% de cabeleireiros conseguem fazer cabelo difícil, se você consegue fazer cabelo difícil, vai chover cliente em cima de você. E essa cliente do cabelo difícil, ela não liga de pagar 250, 300, 400 pau para fazer o liso perfeito. Enquanto a que tem cabelo fácil fica mendigando 20 conto dos 100 reais que a galera cobra por aí. Se você cobra menos de 200 reais para fazer um liso, você está se desvalorizando. Felipe, mas aqui na minha cidade os clientes não pagam, ninguém quer pagar, bababá, não quer pagar porque você não entrega. A partir do momento que você começar a entregar, as clientes vão querer, ó. Então esse aqui é o ciclo. Primeiro você faz liso perfeito. Você faz liso perfeito. Quando você faz liso perfeito, você aprende a atrair. Atrair quem? As clientes que querem o liso perfeito e que não tem cabeleireiro para fazer o cabelo delas. Você vai ser a cabeleireira que vai fazer. E aí depois que você atrai essa cliente, você precisa conquistá-la. Por mais que você faça liso perfeito, você precisa mostrar para ela que você realmente faz e que você é a pessoa certa para cuidar do cabelo dela. Porque quem tem cabelo difícil já sofreu na mão de um monte de profissional e tem medo. Então você precisa saber conquistar ela, tirar o medo dela. E quando você conquista, você pega uma cliente e faz mais um liso perfeito nela. E isso vai te gerar mais atração, porque quanto mais cabelo perfeito você tem, mais você atrai. Quanto mais você atrai, mais você conquista. Quanto mais você conquista, mais você faz liso perfeito. Olha só, você percebe como a coisa vai se multiplicando? Porque é o seguinte, ó, dá uma olhada nesses resultados, nesse cabelo aqui, de alunos meus e alunas minhas do Método Liso 2.0. Só para você ter um vislumbre de como é essa parada. Olha só esses cabelos aí, ó. Vou deixar aqui passar um pouquinho enquanto eu vou respondendo aqui a Nery Paula. Eu nunca fugi dos cabelos difíceis, mas agora com o Método Liso 2.0 eles ficam muito lindos e saudáveis. Olha aí a Nery Paula, aluna do Método Liso 2.0. Imagina você fazendo afros. Olha aí o tipo de resultado que você consegue. Então, quando você consegue isso, imagina você colocando esse tipo de cabelo nas suas redes sociais. Você acha que as clientes vão querer fazer com você ou não? Você acha que uma cliente de cabelo difícil, um cabelo afro, um cabelo muito grosso, vai querer em você ou vai querer em outra que não tem esse tipo de resultado? Tá? Então, um resultado de liso perfeito é algo que te ajuda a atrair. É só isso? Não.
Você tem que saber o jeito certo de mostrar isso para as suas futuras clientes. São 5 coisas que você precisa fazer para conquistar o liso perfeito. São 5 passos que você precisa seguir para você fazer o liso perfeito. Em cada um desses passos, eu vou te falar qual que é o maior erro cometido em cada um desses passos. Porque depois de mentorar 4.000 cabeleireiros e cabeleireiras, do método, mais de 4.000, porque tinha o método liso antigo, que hoje virou o método liso 2.0, mas depois de mentorar mais de 4.000 cabeleireiros e cabeleireiras, eu descobri alguns erros que a maioria comete e que impede de fazer o liso perfeito. Eu vou te falar esses passos, vou falar qual é o erro de cada passo e vou te explicar como que você faz para vencer esse erro e acertar. Em atração, a gente vai falar sobre como fazer essa atração do jeito certo, para você atrair as clientes certas, para você ser valorizada e atingir o faturamento de mais de 10.000 por mês. E aqui na Conquista eu vou te falar qual que é essa ciência por trás de conquistar clientes novas para você. S1 é a preparação. Preparação MHDs. O que acontece? Primeira coisa que você precisa entender sobre um liso perfeito é como essa química funciona. Você já aprendeu como essa química funciona? Porque agora você vai entender de uma vez por todas por que você precisa preparar o cabelo devidamente para você conquistar um liso perfeito. Porque não adianta nada, o nego chega aqui, não, você lava com um shampoo de resíduo para abrir as cutículas. Não, você passa vinagre para você poder tirar os MHDs. Mas e aí? Por que isso? Essa é a realidade. Foi sabendo os porquês que eu desenvolvi tudo que eu vou explicar para você aqui agora. Faz de conta que eu sei desenhar, faz de conta que você entendeu que a parte preta são as cutículas do cabelo, a parte vermelha é o córtex e a parte azul é a medula, tá? Só para você entender rapidamente. Onde é que o alisamento age? Para a gente alisar um cabelo, onde é que a gente tem que ir? A gente tem que ir ali no córtex, que é a parte que dá a forma para o cabelo realmente, propriamente dito, tá? Lá no córtex, na cutícula, no córtex, eles têm a mesma composição química. Então, nos dois, essa parada que eu vou explicar aqui funciona da mesma maneira. Olha lá, esse aqui é um esquema de um cabelo. Então, nós temos a raiz aqui, ele nasce e tal. Aqui dá para ver claramente as cutículas aqui, a camada mais externa. A parte um pouco mais interna é o córtex e o miolinho ali é a medula. A gente não vai falar muito da medula, não, porque a medula não tem nenhuma função muito importante quando a gente fala em liso perfeito. O cabelo, se você for aumentando cada vez mais, nós vamos chegar numa estrutura parecida com isso. Parecida com a estrutura de DNA. Esse jeito de desenhar aqui simplificado é para você entender o Paranauê. Essas linhazinhas vermelhas são a estrutura do cabelo, chamadas pontes de sulfeto, ponte de enxofre, formada basicamente por enxofre. E é essa danada que dá a forma para o cabelo. Então, se o cabelo é cacheado, por exemplo, tem muito mais ponte de sulfeto ali segurando o cabelo cacheado. O cabelo é mais liso, um pouco menos, mas enfim, ela tem a função de segurar. Tá vendo que eu desenhei o cabelo meio onduladinho assim? Show de bola. E se a gente quer o cabelo assim, liso, das duas uma. Antigamente era só uma, que é essa aqui, ó. Que você pegava essas pontes, essas ligações estruturais, como se fossem os pilares do cabelo ali segurando e tal. Você rompia elas, deixava elas rompidas. No caso do tioglicolato, por exemplo, elas são rompidas. E aí depois tinha todo um paranauê. Você esticava o cabelo e religava as pontes na nova forma. Qual que é o problema do tioglicolato, hidróxido e guanidina? São muito agressivos, são químicas muito agressivas que realmente desconectam, quebram as pontes de sulfeto. E aí surgiu há um tempo atrás, lá nos anos 2000, as progressivas, começando pelo formol, passando depois por outras coisas que foram proibidas também, e hoje a gente tem aí as escovas ácidas, orgânicas, selagens, botox, tanino e uma infinidade de outras. O que elas fazem? Essas novas escovas. Essas novas escovas eu chamo de APA, alisamento permanente ácido. Felipe, mas alisamento permanente ácido são as ácidas, mas e as orgânicas, o que você tem que entender é que todas essas escovas progressivas, selagens, botox, todas elas têm o mesmo tipo de ativo e agem da mesma maneira no fio. E todas elas têm o pH
ácido, diferente lá do tioglicolato hidróxido e guanidina, que tem um pH alcalino. Toda vez que eu falar pA, é qualquer progressiva ácida, orgânica, selagem, botox, etc. Beleza? Como que elas agem? Elas não chegam a romper ali a ponte de sulfeto. É como se elas dessem uma amolecida, uma maleabilizada. Então, ó, eu vou desenhar aqui em verde, significa que depois da aplicação do APA, esse cabelo, essa estrutura, ela vai ficar maleável. É tipo assim, ó, fazer... Você sabe como é que faz ovo de Páscoa? Ovo de Páscoa, você pega uma barra de chocolate, bitela, bota em banho-maria, derrete, e aí depois você pega a forma do ovo de Páscoa, despeja o chocolate derretido e bota esse chocolate para esfriar na forma. Então ele fica na forma da forma. É mais ou menos isso que o APA faz. E aí, depois disso, nós precisamos fazer um processo para reendurecer. No caso do ovo de Páscoa, você coloca o chocolate na geladeira, ele endurece de novo e fixa na forma do ovo de Páscoa. No caso do cabelo, é outra coisa que faz fixar. Sabe o que é? Secar com calor. Olha só que interessante. Quando você seca o cabelo com calor, você automaticamente faz a fixação da forma na nova forma, na forma lisa. E aí existem vários problemas que podem acontecer em cada um dos passos. Então vamos começar pelo que vocês escolheram, que é a preparação. Qual que é o problema que pode acontecer na preparação? O grande problema, o maior problema, que causa 80% dos problemas que você pode estar enfrentando nos alisamentos. É uma paradinha que eu chamo de MHDs, que são os metais, os halogênios e os derivados do petróleo. Os metais e halogênios é uma categoria de resíduos, isso aqui são resíduos que impregnam no cabelo e não saem com shampoo, você já vai entender essa parada. Os metais e halogênios eu apelidei eles de incendiários. Com um izão aqui, ó. Incendiários, porque eles tocam o terror mesmo, ó. Isso aqui é um esquema, que olha só que interessante, esse esquema aqui foi desenhado pela Bia, minha esposa, que ela é formada em artes plásticas. Isso aqui foi um desenho que eu pedi para ela fazer para colocar no meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo, porque eu queria esquematizar essa parada dos metais e halogênios, mas não existia nada na literatura. Até hoje existe pouquíssimo sobre isso. Então eu falei para ela, ó, você vai desenhar uma parada que é assim, assim, assado. E o que o metal e halogênio faz no cabelo é mais ou menos isso aqui. Ele impregna no cabelo, ele se liga quimicamente ao cabelo. Já tentou separar água e sal? Quando você mistura água e sal, assim, você já tentou desmisturar água e sal? Não desmistura, porque eles ficam ligados ionicamente, no caso da água e sal. Aqui eles se ligam quimicamente, eles viram meio que uma coisa só. Eles se ligam quimicamente, e por estarem ligados quimicamente, não tem como sair com shampoo. E ali, o resíduo, principalmente o metálico, mas também o halogênio, eu já vou falar que raio de resíduos são esses, eles, em contato com o oxigênio do ar, eles oxidam e no processo de oxidação eles se expandem e começam a destruir o cabelo de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto dos metais e halogênios. E como ele está ligado quimicamente no cabelo aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ligado lá quimicamente. Ó. O que que acontece? Quando você vem aqui com o seu APA lindão, bonitão, ele não consegue fazer a ação química no cabelo, nas pontes de sulfeto onde ele precisa mexer. Por quê? Porque tem um intruso lá, não rola. O que que são esses resíduos aqui? Os metais, pode ser cobre, de encanamento de cobre, principalmente de águas aquecidas com aquecimento solar ou a gás. Pode ser ferro, de construções antigas, de 30, 40 anos, que ainda usam encanamento de ferro. Inclusive, essa casa que eu moro hoje, que era um dos condomínios mais antigos de Ribeirão Preto, tem encanamento de ferro. A gente sofre um pouquinho aqui, tem que ficar arrancando esses negócios aí. Cobre, ferro, tem alumínio também usado na limpeza de caixas d'água e tem o nosso halogênio. Você já deve ter, você conhece com certeza o halogênio, mas como o cloro. De onde você tirou metal halogênio, Felipe? Isso aqui são as categorias químicas desses elementos lá que eu peguei lá da química, lá da tabela periódica. Quem lembra da tabela periódica, de quando a gente estudou lá a química básica, lá no ginásio colegial? Então tá lá, ó. Isso daqui faz isso com o cabelo. E tem os derivados de petróleo. O que são derivados de petróleo? Então metal e halogênio vêm através da água que a sua cliente lava o cabelo. E os derivados de petróleo, eles têm uma característica um pouquinho diferente do metal e halogênio. O derivado, ele não chega a destruir o cabelo, não, mas ele forma uma real película. Lembra aquela história de que falavam que o formol forma uma película no cabelo, que a progressiva forma uma película? Não é bem o ativo alisante que faz isso, não. É esse danadinho aqui desses derivados de petróleo. Derivado de petróleo, como o próprio nome diz, ele é derivado do petróleo. Ele é tipo um plástico criado para isolar o cabelo. Assim, ó. Nós fomos lá há vários anos atrás, falamos para a indústria cosmética assim, bicho, nós precisamos de tratamento
que funciona na primeira aplicação. A indústria cosmética não tinha tecnologia para realmente resolver um problema de quebra, de ressecamento numa única aplicação de tratamento. O que ela fez? Pô, vou maquiar, galera. É a mesma coisa assim, ó. Chega uma pessoa aí no teu salão, na tua cadeira aí, não sei se você faz maquiagem, se tem alguém que você conhece que faz maquiagem, mas você vai entender essa parada. Chega uma adolescente que vai fazer a festa de 15 anos dela, e ela quer estar linda para a festa de 15 anos dela, e ela chega com a cara toda cheia de acne, toda cheia de espinha e tudo mais. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma limpeza de pele? Vai fazer um tratamento anti-acne se a festa dela é daqui a 3 dias? Não, você vai fazer uma bela de uma maquiagem para disfarçar e ela poder ir na festa. O que a indústria cosmética fez? Ela criou o efeito Cinderela para os cabelos. Então, hoje em dia, muita máscara tem derivado do petróleo. A maioria das progressivas, ácidas orgânicas, a maioria dos APAs tem derivado do petróleo. Qual que é o problema do derivado de petróleo? Esse sim realmente cria, uma película bloqueadora, impermeabiliza o fio de cabelo. E aí você vem lá com o seu APA lindo e belo, que você escolheu, depois de perguntar na internet a torta e a direita, e ele simplesmente não consegue nem encostar na fibra do cabelo, que dirá fazer a ação que ele precisa fazer. Esse é o problema dos MHDs. Como tira MHD do cabelo? Através de um processo criado há mais de 30 anos pela minha mãe, né? Não sei se você sabe, eu venho de uma família de cabeleireiros. Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Minha mãe criou essa parada há 30 anos atrás, que ela chamava na época de preparação para química, e depois eu aperfeiçoei essa técnica, coloquei mais ciência nela e chamei ela de detox quelante. E aí, você que já ouviu falar de produtos que tem esse nome, detox quelante, metal detox, detox isso, detox aquilo, um alerta aqui, tá? Um disclosure. É só você pegar o YouTube, o meu Facebook, o meu Instagram e comparar as primeiras vezes que eu falei detox quelante com todas as outras pessoas que falam. Você vai ver que eu fui a primeira pessoa do Brasil a falar sobre detox quelante, porque essa parada foi criada no meu salão. Simples assim, tá? Pode procurar, pode ir lá, vai lá e procura. Eu tô falando isso por quê? Porque vai ter gente que vai sair da live agora, vai digitar lá no Google detox quelante, vai aparecer um monte de produto lá. E um monte de propaganda para você comprar produto. Se você comprar produto que chama detox quelante, você vai jogar dinheiro fora. Eu testei quase todos eles, e nenhum deles funciona tanto quanto o procedimento que eu ensino, que é o detox quelante original, e que, olha só que interessante, você faz com os seus produtos, com os produtos que você já tem aí, com a adição de que nem sou eu que vendo, você encontra aí em qualquer lugar aí perto da tua casa. Então esse é o segredo da preparação, você tem que tirar esses resíduos do cabelo, você tem que saber que eles existem e tirá-los do cabelo é essencial. O vinagre, o ácido acético, é um dos melhores aliados na hora de fazer o detox quelante, porque ele consegue desligar quimicamente os MHDs do fio de cabelo, da fibra capilar. E com isso você consegue um resultado muito melhor do que muitos outros. Qual progressiva que dá mais corte químico? Aquela em que você faz a técnica errada. Progressiva, ácida selagem orgânica, se você faz do jeito certo, ela não vai dar corte químico nunca. Então vamos lá, falamos da preparação, tá? Consulta capilar. O que é consulta capilar? O cliente chega e você realmente faz um diagnóstico do cabelo dela. Sabe exatamente quais são as necessidades reais e ocultas daquele cabelo e oferece um procedimento que realmente vai tratar esse cabelo. Teste de mechas, cronograma, nada disso é consulta capilar, tá? Olhômetro. Eu quero que você se pergunte sinceramente se você realmente faz consulta capilar ou se você faz olhômetro. Primeira coisa, por que é importante fazer consulta capilar? A consulta capilar é uma das coisas que mais traz valorização para você, sim, mas não é só por causa disso. Por causa de uma simples questão técnica, e eu vou voltar aqui na explicação de como o APA age. E eu quero que você imagine, naquela parada que eu acabei de explicar, de como o APA age, imagina se o cabelo está danificado. Se o cabelo está danificado, ele está com a estrutura dele que nem um fio desencapado, sabe? Se a estrutura dele não tá boa, você tentar fazer um liso num cabelo que não tá com a estrutura boa é a mesma coisa que você pegar uma casa caindo aos pedaços, querer reformar ela e achar que você vai conseguir fazer uma boa reforma e conseguir ter uma casa bacana. Você não vai. Se você não tem estrutura para sustentar o cabelo, tentar um liso, não adianta você alisar. E o pior de tudo, se você ainda acha que botox, selagem, progressiva é tratamento, para agora com isso. Porque isso é o que vai fazer você ser expulsa pelas próprias clientes da sua profissão. Isso é sério. APA não
é tratamento, tá? De tudo isso, se você não tem estrutura, é a mesma coisa que você querer construir uma casa com tijolo esfarelado. É a mesma coisa que você querer construir uma casa com ferro, um pedaço de ferro e não os pilares de ferro. Você precisa de estrutura. E por que a consulta capilar é tão importante? Porque ela te mostra, se você faz do jeito certo, você descobre que o cabelo está com problema e principalmente qual é o problema do cabelo. Porque vê que o cabelo está com problema, o olhômetro... Beleza, você olhou, você viu. Eu olhei o cabelo, bati o olho e a parada não tá boa. E aí o que faz? Você mete um cronograma capilar nela, não é? Isso quando você não fala assim, mas elas não pagam para tratar. Eu vou te ensinar como é que faz elas pagarem para tratar sem elas nem saberem. Então, olhômetro, você vai lá e quer fazer um cronograma capilar. Alguém perguntou se os clientes mentem. Mentem. Elas mentem. Às vezes elas nem sabem que elas estão mentindo, sabia? Porque elas vão num cabeleireiro, numa cabeleireira e falam, meu cabelo tá ressecado. A pessoa vai lá, não, vamos fazer um botoxzinho, vamos fazer uma selagenzinha e mete química no cabelo dela e ela achando que tá fazendo tratamento. Já aconteceu com várias clientes minhas essa parada. E aí a cliente chega pra você e você pergunta pra ela, ela fala, nunca fiz química. Aí você olha e fala, pra cima de voar, tô vendo que tá com química. Mas ela não sabe. É você que tem que saber. Ela não estudou pra ser cabeleireira. Ela não é cabeleireira, ela não lida com o cabelo, ela malemar lida com o dela. Ela não tem que saber. É você que tem que saber, tá? Por que cronograma capilar é uma baita de uma balela? Cronograma capilar foi criado por blogueira. As blogueiras, cansadas de não conseguirem ter resultado dos seus cabelos, foram lá e fizeram um cronograminha. Elas pegaram o caderninho delas e falaram assim, bom, na segunda, eu vou fazer hidratação. Na terça, eu vou fazer nutrição. Na quarta, eu vou fazer reconstrução. Por quê? Porque eu não faço ideia de qual é o problema do meu cabelo, nem os meus cabeleireiros. Então eu vou chutando até acertar. É isso que elas fizeram. E aí, um monte de gente olhou aquilo. Ai, que bonitinho, eu vou fazer também. Mal você sabe que foi blogueira que criou essa parada. Blogueira que não sabe o que tá fazendo. E ó, nada contra as blogueiras. Foi o jeito que elas deram para se virar quando o cabeleireiro e a cabeleireira não tinha solução. E aí você, como cabeleireira que faz cronograma capilar, vai lá e nem sabe que tá seguindo. Pô, tem gente que ensina cronograma capilar hoje em dia. Cursos de terapia capilar ensinam cronograma capilar. Então, cronograma capilar é o seguinte, ó, você até pode criar um cronograma. Tá? Cronograma é o quê? Ó, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer isso, quarta você vai fazer aquilo. Certo? Felipe, você é contra o cronograma? O cronograma sem embasamento e sem pensar no que está fazendo e sem saber a necessidade do cabelo, eu sou contra sim. Completamente contra. Cronograma não funciona para absolutamente nada. O que você tem que saber? Qual que é o problema do cabelo? É assim, ó, cronograma capilar é a mesma coisa que você ir no médico com dor de garganta e falar, médico, tudo bem? Tô com dor de garganta, tá raspando, tá doendo. O médico vai lá, nem olha a sua garganta, que o palito né? Aquela coisa que põe o palitão na nossa goela. Nem olha e fala assim, não, ó, vem cá, na segunda você vai tomar um remédio cabeça, na terça um remédio para inflamação, um anti-inflamatório, na quarta tomar um antibiótico, na quinta você vai tomar um remédio para gota, porque vai que é gota. Na sexta você vai... O médico não faz isso. O médico vai, vasculha, vê o que é, se é inflamação, se é infecção, se é outra coisa, se é o escambau que for, e ele fala, ó, você vai usar tal remédio, como que ele faz o cronograma? Você vai usar tal remédio segunda, tal remédio terça? Não, você vai usar tal remédio X vezes por dia, durante 7 dias seguidos, 10 dias seguidos, 20 dias seguidos, 3 dias seguidos. Então não é cronograma, é você saber qual que é o problema e tratar o problema, pô. Qual que é o jeito certo de tratar? Existem duas coisas principais que o cabelo pode ter. Ele pode ter ressecamento, que é aquele cabelo mais quebradiço, opaco, seco, áspero e tal. E ele pode ter quebra, basicamente. Se o cabelo tá muito ressecado e tal, mas não tá quebrando, secamento. Se o cabelo começou a quebrar, a se partir, a emborrachar, então se ele tem facilidade de quebrar ou tá quebrando, o que ele precisa aqui? De reconstrução. Se ele tá só ressecado, mas não está quebrando, ele precisa de nutrição. Algumas marcas chamam a nutrição de hidratação também. São os dois tipos principais de tratamento. Eu sei que existe uma porção de nomes de tratamentos, tipo reestruturação, ressurreição, reposição de carbono, um monte de coisa, tá? Só que o que você precisa entender é quais são os ativos que são realmente reconstrutores e vão devolver para o cabelo que ele precisa, que é a estrutura, quais são os ativos de nutrição que vão
tratar o cabelo ressecado e não deixar ele chegar no ponto de começar a quebrar. São dois principais aqui que você precisa entender. E eu vou pegar o exemplo aqui para falar sobre o cronograma, já falando do cabelo quebrado, que é o principal problema aqui do alisamento. Se o cabelo tá quebrando, cara, você não vai conseguir fazer liso perfeito se você não fazer ele parar de quebrar primeiro. Ponto. Se o cabelo tá quebrando, ele precisa de reconstrução. Até quando ele precisa de reconstrução? Até quando você precisa de remédio para dor de garganta? Quanto tempo de remédio de dor de garganta? Você toma remédio para dor de garganta até a tua garganta sarar, pô. Então por que eu vou ficar fazendo cronogramazinho se a pessoa vai ter que usar reconstrução até o cabelo parar de quebrar? Por que geralmente o médico dá remédio por 7 dias? Porque historicamente ele já sabe que 7 dias é um tempo que tranquilamente vai matar o bicho que tá ferrando a nossa garganta. Mas ele sempre fala o quê? Ó, você vai tomar por 7 dias, papapá. Se no 5º ou 6º dia não tiver passado a dor, você volta aqui. Por quê? Porque aí pode ser alguma outra coisa. Pode ser um bagulho mais forte. E ele vai te chamar de novo, porque ele vai te dar um outro trem até você sarar. É assim. Você trata um negócio até sarar, depois trata outro até sarar, depois trata outro até sarar. Dentro da metodologia que eu ensino um protocolo, por exemplo, que eu chamo de protocolo G5, porque dentro do método liso 2.0 existe uma graduação internacional de saúde capilar, que vai do grau 1 ao grau 5. O grau 5 é aquele cabelo pela hora da morte, é o cabelo que está emborrachado, que parece que não tem mais jeito. E a gente consegue dar jeito na maioria dos cabelos de grau 5. E mesmo que o cabelo está no grau 5, existe um protocolo de 90 minutos que você consegue recuperar esse cabelo e muitas vezes fazer até o liso perfeito no mesmo dia, tá? Mas você precisa entender tudo isso aqui, você precisa entender esse protocolo e tudo mais. Então, ó, por que consulta capilar é importante? Por causa disso. E cliente que não paga para tratar é porque não precisa tanto de tratamento, é porque o que aconteceu com ela? Quando ela precisou de tratar e pagou para tratar lá atrás, fizeram cronograma capilar nela. Você acha que ela vai querer pagar de novo por um negócio que não funciona? Que é só comissão de dinheiro toda semana dela? Não, eu vou fazer toda semana. 812 semanas depois, a mulher já tá até com os cabelos brancos já, meu, mais branco do que já estava e ainda não tratou o negócio, vai tratar nunca, tá tratando qualquer coisa. E só para falar sobre teste de mechas. Teste de mechas é uma solução encontrada pela indústria cosmética, porque ao invés, olha só, é mais difícil a indústria cosmética te ensinar a diagnosticar um cabelo do que te falar, faz um teste de mecha e vê se dá certo para ela tirar o dela da reta. Só que teste de mecha, cabeleireiro que quer ter sucesso, você tem que usar o teste de mechas não é para você ver se o cabelo tá bom ou não, é para você mostrar para sua cliente o quanto o seu trabalho é melhor que o resto. Porque você já sabe a necessidade do cabelo. Você pega um pedaço do cabelo e faz assim, ó, eu vou fazer aqui nesse pedaço do cabelo o meu protocolo de alisamento, o meu protocolo de tratamento, o que quer que seja que você vai fazer. Você faz o protocolo ali naquele pedaço e no outro pedaço você não faz. Aí você vai para a hora do alisar. Alisou um pedaço com o método que você faz, um pedaço com o que a maioria faz. Que é o quê? Já é shampoo de limpeza profunda e mete lá o alisante, enfia 82 chapadas e beleza. Então você faz os 2 métodos e mostra para ela depois o resultado. Ó, meu método que você vai encontrar por aí. Então é para isso que serve o teste de mechas, pra você mostrar para tua cliente que você é a bambambam. E não para você saber como o cabelo tá. Você tem que saber como o cabelo tá antes. Teste de mecha é para amador e tá tudo bem se você faz teste de mechas. É por isso que você está aqui, para deixar o amadorismo de lado e focar em ser realmente profissional expert, que é isso que eu formo aqui. Esse protocolo aqui é um protocolo que eu ensino no Método Liso 2.0 e também ensino ele em outros cursos meus. Aplicação! É hora de falar da aplicação do produto. E aí tem um grande erro na aplicação do produto. Se o passo 1 é a preparação, o passo 2 é a aplicação. Ah, você tá me zoando que esse cara vai ficar falando sobre como pôr o produto no cabelo? É justamente sobre isso que eu vou falar com você. E para quem falou, eu não acredito que ele vai falar sobre isso, pode ter certeza que provavelmente você tem esse erro aqui, ó, que é o erro do mau contato. Mas não é o mau contato da chapinha com a tomada, nem do secador, tá? O mau contato, ele acontece da seguinte maneira, que você tem a superfície do cabelo, e o mau contato acontece assim, ó. Para você ter a reação química que a gente falou aqui, para você conseguir fazer o liso perfeito, você tem que fazer o produto encostar no cabelo em cada milímetro dele, porque só assim a reação acontece. Ah, Felipe, isso aí eu sei. Então, só que é o seguinte, ó. Imagina o cabelo. Você pegar o cabelo tá lá, assim. Faz de conta que cada caneta é um fio de cabelo. Se você pegar um fio de cabelo e virar assim, ó, e olhar ele assim, o fio de cabelo é tipo essa caneta. Ele tem uma forma cilíndrica. Alguns mais ovalados, alguns menos, mas ele tem uma forma cilíndrica. Ele não é uma fita. Então, se a gente fosse desenhar aqui a mecha sendo olhada dessa maneira, nós teríamos mais ou menos isso aqui, ó. Um monte de fiozinhos, um do lado do outro e um em cima do outro.
Você tem uma mecha de cabelo aqui. Quando você pega a mecha, o que você geralmente faz? Pega a mecha e passa o pincel em cima, certo? Passa o pincel em cima lá, bonitão. O que acontece com a mecha? Pode ser que toda essa parte aqui fique sem o contato direto. Algumas pessoas põem por baixo também na mecha. Legal. Mas e o miolo da mecha? Como é que fica? Fora que o cabelo é cilíndrico, então por mais que você passe por cima e por baixo, existe esse pedaço aqui mais lateral da mecha que pode ficar sem o produto. Principalmente em cabelo difícil, basta 1 milímetro, meio milímetro sem o produto tá lá grudadinho, encostadinho, em contato com o cabelo, basta um pedaciquinho para você ter uma onda ali. E quando você pega aqui, ó, o cocuruto aqui, que é a parte que geralmente fica onda, né? Quem tem problema com ter que retocar porque não alisou direito, geralmente é aqui, não é? Geralmente. Não quer dizer que não acontece em outras partes. Por que aqui? Porque aqui também tem um agravante, que é a parte que tem mais cabelo, mais fios de cabelo por centímetro quadrado, e é também a parte onde os fios são mais grossos. Mesmo que um pouco mais grosso, mas se você pega uma mecha, você tem ali centenas, que são milhares, dependendo do tamanho da mecha, milhares de fios de cabelo ali sobrepostos e um do ladinho do outro. Quando eu pego, por exemplo, essa pastilhinha que a gente tem aqui, esse sonrisal, essa parada de efervescer é uma parada que é uma reação química. Do mesmo jeito que a reação química do APA tem que ter com o cabelo para ter a reação para a gente poder alisar. O que acontece quando eu pego o sonrisal? Ó? A reação não acontece se eu chegar pertinho da água. Não acontece, não acontece, não acontece. E não é porque pegou um pedaço que ele vai derreter o sonrisal inteiro. Fica olhando, ó, eu vou deixar ele efervescer até o final, aqui com metade para fora e metade para dentro. Mesmo pulando as bolinhas de água aqui que estão molhando toda aqui, né, a minha mesa, não tem problema. Tudo pelo bem da ciência. O que acontece é que mesmo com a água pulando, ele não tem reação química aonde ele não encosta na água. E é isso que acontece quando você não faz uma técnica de aplicação que garanta o contato do produto com cada milímetro do cabelo. Porque a parte que ficar... Olha lá, ó. A parte que ficar sem contato vai ficar sem reação química. E sem reação química, ele não alisa. Quando você bota contato completo, olha só como fica muito mais potente a reação química. Então, quando você descobrir o jeito, a técnica científica, para você conseguir pegar cada milímetro do cabelo com o produto, acabou, cara. Para concluir essa parada do contato, eu quero te provar o quanto o derivado de petróleo, os resíduos MHD como um todo, impedem a reação química do seu APA. E aí muita gente acha que o problema é o produto. Não, meu produto não funciona. Aí vai lá no tutorial... né? Pega o celular. Ai, Felipe, qual que é o produto? Melhor produto, melhor produto, melhor produto. Toda vez que eu faço live sobre o produto que alisa de verdade, é a live que mais bomba, porque a galera quer saber o produto. Né? Olha só que louco. E é uma das perguntas que eu mais recebo. E é o que você provavelmente mais pesquisa na internet. Tô certo ou tô errado? Então aqui o passo 2 é a aplicação e o problema é o mau contato. Você pode ter feito curso básico, curso de especialização, curso profissionalizante, eu não sei como que você aprendeu a trabalhar, ou até ter aprendido com outras pessoas e tudo mais. Eu não sei como que você aprendeu a trabalhar, mas eu sei que dificilmente você aprendeu sobre o jeito certo de aplicar o produto no cabelo. Sabe por quê? Porque eu procurei no mundo inteiro uma aula, um curso sobre isso. Depois de muito pesquisar, eu descobri que isso era um problema. E nunca vi ninguém ensinando isso. Hoje em dia, obviamente, que tem. Já faz 2 anos que eu estou aí no mercado, a galera imita mesmo e tá tudo bem. Vamos lá provar, então, a influência do derivado do petróleo. Eu quero o derivado de petróleo aqui, para eu mostrar pra galera. Ó, esse daqui, eu não sei se vai dar para ver, mas ele está embebido num reparador de pontas. Esse aqui tá secão. Então eu tô com os dois aqui. O que a gente passou? Esse reparador de pontas aqui, um reparador de pontas de cabelo, eu passei neste sonrisal aqui. E esse aqui tá sem nada. E aqui nos ingredientes, ó, tem o derivado de petróleo. Nesse caso aqui, não dá para ler na câmera porque é muito pequenininho, mas eu vou escrever para você qual que é o derivado de petróleo que tem neste produto aqui, ó, Parafinum liquidum. Você já sabe que se o seu produto, se algum produto seu, até de tratamento ou da sua cliente que ela usa em casa, tem parafinum líquido, você sabe que você vai ter que fazer a retirada de resíduo derivado do petróleo para você conseguir fazer liso perfeito, porque senão vai acontecer isso aqui com ele, ó. Cabelo com derivado de petróleo, cabelo sem derivado do petróleo. Olha a diferença da velocidade de reação química de um e de outro. Olha esse aqui que não tem derivado. Já está efervescendo. Olha esse aqui, nem bolha está saindo direito. Olha isso, cara. Olha a diferença da reação química entre os dois.
Agora é que aqui, ó, desse lado aqui tá começando a sair umas borbulhas e aqui já acabou a reação química. Acabou, o sonrisal já derreteu. E aqui agora, lá, aqui agora é que tá bloop, bloop. Então, olha só, essa diferença de reação química que você vê aqui da pastilha de sonrisal é o que acontece no cabelo da sua cliente. E é por isso que você não consegue liso perfeito. Olha aqui, tá aqui até agora. Você pode fazer essa experiência, inclusive, na sua casa. Sonrisal de boa, não tem perigo nenhum. Então, isso aqui é uma experiência só para te mostrar como realmente a parada é louca. Meu Deus, tudo pelo bem da ciência. Tudo na mesa também? Oh, espirrou até não sei aonde. Vamos que vamos. Antes era óleo de silicone, era uma febre uns 15 anos atrás. Pois é, porque foi quando todo mundo pedia, indústria, faz um trem que funciona no mesmo dia. Aí a indústria foi lá e fez uma maquiagem-zona, todo mundo ficou feliz por muito tempo, até que as químicas começaram a dar problema. Chegou a hora de falar da chapa. Quem aqui acha que o seu principal problema é na hora da chapa? Então, para todo mundo que respondeu que sim, Felipe, o meu problema é a chapa, eu tenho uma surpresa para você. O seu problema de não fazer liso perfeito não é a chapa. Eu sei que você não vai acreditar. Tá tudo bem. Com o tempo você vai acreditar. Com o tempo você vai ver que não tem saída. Mas vamos lá falar sobre então a chapa. Qual que é o grande problema da chapa? Uma parada que eu chamo de chapa quente. Esse é o problema, chapa quente. Quem aqui já gastou mais de R$500 com uma chapa quente? Eu quero a mais quente que tiver aqui na loja. Quem aqui já comprou a chapa mais quente que existia? A galera quer a chapa quente. Quando eu comecei a fazer liso, não existia chapa mais quente do que 200 graus. A mais quente que tinha era uma da Taif que chegava em 200 graus. 200! Era o máximo que tinha. E a gente fazia, os meus profissionais, a gente fazia liso perfeito. Depois que eu descobri toda a metodologia, desenvolvi, comecei a aplicar, 180 graus ou 200 graus Celsius. Depois surgiu uma que chegava a 220 graus Celsius. Depois 230 graus Celsius. E hoje tem até 250 graus Celsius. Se eu consigo fazer liso perfeito com 180 ou 200, daqui pra lá, ó, acima de 200 já é exagero. Como assim, Felipe? 250 é o máximo que tem? Tem chapa de até 600 e não sei quantos graus. Aí entra uma diferença que você precisa entender. Essas chapas novas aí, que começou vindo 450, não é? A tar da chapinha azul. Só que ela, ó, essas aqui são graus Celsius. É uma medida, tipo metro, centímetro, graus Celsius, que é a medida de temperatura que a gente usa aqui no Brasil. Quem tem de 450, 500, 600 graus é o quê? É graus F. Pode olhar. Graus Fahrenheit. Se você digitar lá no Google, graus Celsius em Fahrenheit, você vai ver que 450 graus Fahrenheit equivale a mais ou menos 230 graus Celsius. É a mesma temperatura com números diferentes. Hoje que tem a de 500 graus, né? Google. 500 graus Fahrenheit em Celsius. Olha lá. 260 graus Celsius, olha lá. Lembra do processo de alisamento que a gente falou? Então, o passo 4 da chapa. Então, foi lá, a PA, amoleceu a PA. Que hora que ele vai fixar a forma, endurecer de novo, secar o cimento do cabelo novamente na nova forma? Na hora que você bota o secador, na hora que você seca com calor. Então, a hora que chega lá na chapa, as pontes de sulfeto, a estrutura do cabelo, ela já está fixada de novo. A chapa é só para dar o arremate. O que o calor do secador não conseguiu ali fixar, aí a chapa vem e faz o seu trabalho final, a fixação final, digamos assim. É igual quando você vai cozinhar, você vai fazer um frango assado, por exemplo, né? Desses prontos aí que a gente compra, ou mesmo quando você vai fazer o frango assado, como é que você faz? Geralmente eu faço assim, a gente põe no celofane ou no papel alumínio, forno. E aí, a hora que o frango tá quase pronto, o que você faz? Tira o alumínio e levanta o calor do forno para quê? Para dourar, para finalizar o prato. Então, a chapa é para isso. E o que te ensinaram? Te ensinaram a depositar toda a sua fé na chapa, que depois, a hora que você tá na chapa, cara, não tem mais o que fazer. O leite já derramou. Já ouviu a expressão, não adianta chorar o leite derramado? Não adianta você querer arrumar as coisas lá na chapa, porque o cabelo já fixou a forma dele. E quanto mais calor você faz, mais você agride o cabelo, causando o quê? Destruição do cabelo. Por que alisar 100 vezes? Tem gente que alisa mais de 50 vezes. Por que alisar 50 vezes acaba que alisa um pouco mais? Porque é tanta agressão com essas temperaturas altíssimas que a gente tem hoje em dia, que o calor da chapa vai destruindo o cabelo. E como ele vai destruindo o cabelo, tipo, o cabelo vai
desfalecendo, ele vai ficando liso por destruição. É isso que você quer? Porque aí a ponta fica fina, o cabelo fica uma porcaria, ou senão às vezes ele fica com aquela textura trimelique, que eu chamo, ó. Fica com a textura toda, com aquele frisinho assim, ó, frizz. E aí faz o quê? Pega o frizz, a pessoa fica insatisfeita, vai no outro cabeleireiro, o outro cabeleireiro fala, frizz, deixa comigo, botox e selagem, pau, mete chapa no cabelo de novo. E aí você quer que a cliente confie em você ainda, quer que a cliente pague o que você pedir. Claro que não, ela tá traumatizada a hora que ela chega na sua cadeira. Então o segredo tá na secagem com a escova, o segredo tá em cada uma dessas coisas. Se existisse um segredo só, todo mundo faria liso perfeito. Selagem e botox não é progressiva, mas alisa do mesmo jeito. E usa o mesmo princípio ativo, inclusive. Quem é da época das progressivas lá de trás, lembra que antigamente a progressiva não amarelava tanto e nem desbotava tanto. E sabe o que eu descobri? Depois de ler muito estudo científico, fazer muito teste, eu descobri que o que amarela o cabelo e desbota o cabelo não é simplesmente colocar lá o APA, é o calor. O calor excessivo faz amarelar e desbotar. Por que hoje em dia é tão mais comum amarelar e desbotar? Porque usa-se chapas muito mais quentes. E olha só que interessante, você sabe de onde que veio essa historinha de passar 20 vezes a chapa? Quem já era cabeleireiro ou cabeleireira lá no final dos anos 90 vai lembrar dessa história. Ou quem acompanhava acho que ela trabalhava no Jornal Nacional, Fátima Bernardes. Quem lembra de quando a Fátima Bernardes alisou o cabelo lá para trás, lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000? Aquilo lá era a escova japonesa. Quem lembra da escova japonesa? Que depois mudaram um pouquinho e chamaram de definitiva. Aí agora a definitiva virou uma zona, porque você pode fazer com qualquer produto. É uma coisa doida. Então é o seguinte, lá quando eu fazia a japonesa, eu usava tioglicolato. O tioglicolato, ele não permite que a gente faça escovação do cabelo. Por quê? Porque ele quebra as pontes de sulfeto. O tioglicolato, ele não amolece só, ele quebra, ele rompe as pontes de sulfeto. Se você passa escova num cabelo que está danificado, o que acontece? Que está com a estrutura quebrada, que está quebrando. Fica tudo na escova, não é? Então, naquela época, eles faziam a escova japonesa, era o que tinha, era a tecnologia que tinha, o tioglicolato, e não fazia escova e fazia a chapa, passava 20 a 50 vezes a chapa. Aí lançaram a progressiva, as ácidas, selagens, botox, etc., que não precisa desse paranauê todo, até porque naquela época a chapa era de 180 graus e não de 300, 260 ou 280, que é hoje. Vai passar 20 vezes e hoje o que fizeram? Não vai passar 20 não, passa 50 e com o dobro da temperatura. Vamos lá, quebrar tudo os cabelos da galera. E aí pegaram uma química que não deveria destruir absolutamente nada dos cabelos e criou uma quebração de cabelo no Brasil. Por quê? Por pura falta de buscar técnica nova para um negócio novo. Agora você está no lugar certo. Aqui ó, você vai aprender o que tem de mais atual e contemporâneo quando a gente fala em técnica. Agora, algum momento aqui eu falei para você que você precisa ter um bom produto? Não, por quê? Porque você não precisa ter bom produto, você precisa ter técnica. Até as progressivas mais baratinhas de 50 conto alisa qualquer cabelo, até afro. E aqui é o passo 3, escova. E qual que é o grande erro da escova? Eu chamo de secadinha. Ai, aquela secadinha antes de escovar, né? Uma preguiça. Preguiça não, eu sei que vocês aprenderam porque ensinaram vocês errado, ou de alguma maneira você achou que fosse assim. Mas vamos lá, voltando aqui, ó, em como os APAs funcionam. Amoleceu, o que é mesmo que faz fixar? Secagem mais calor. Então, se você dá uma secadinha no cabelo antes de esticar ele, o que você está fazendo? Fixando a estrutura do cabelo com o cabelo não esticado. Ou seja, vai ficar onda no cabelo. Então para de dar secadinha. Tem que escovar o cabelo, tem que esticar o cabelo na hora de fazer o paranauê. E vai além, tá? No método Liso 2.0, eu ensino meus alunos uma técnica que eu chamo de 3 moves. Que são 3 movimentos que você faz com a escova, porque como você está no momento de fixação da estrutura do cabelo, na nova forma, se você faz isso de um jeito específico, depois de estudar a anatomia do couro cabeludo e dos cabelos e de estudar o movimento dos cabelos natural, inclusive tem uma ciência que é a ciência da perfeição. A gente não usa muito a ciência da perfeição no liso, mas usa em outras áreas da nossa profissão, que é o seguinte, o caimento natural do cabelo, existe um estudo disso, de por que um cabelo liso natural tem cara de natural e um cabelo alisado tem cara de alisado. E eu estudei essa parada e descobri como que a gente faz a escova para o cabelo alisado ter o mesmo caimento de um cabelo natural. Olha só, como esses cabelos aqui, ó. Olha só o caimento, ó, desses primeiros cabelos aí, ó. Olha só o cabelo alisado e molhado sendo penteado ali, como é que fica, ó. Não parece liso natural? E esse cabelo aqui, ó, dá uma olhada. Olha só o movimento desse cabelo que vocês estão vendo aí.
Cara, esse cabelo tá com caimento de cabelo natural. Parece que é um cabelo alisado. Olha esse aqui, ó. Parece cabelo afro que foi alisado? Parece, cara. Então, o que acontece? É só para ver o movimento, o caimento natural do cabelo. Olha só. Então, aí na escova, além de você fazer a fixação da forma do cabelo na forma lisa, você tem que dar esse caimento natural. Porque a sua cliente, ela quer sair com liso, nascer assim, pô. Liso nascer assim, ó, nasci assim, nasci lisa. E quanto vale isso para tua cliente ter um cabelo alisado sem cara de alisado? Vale para dedéu. E quando você começar a fazer isso, nós vamos aqui, ó, para as outras duas partes. E aqui entrando em atração de clientes, o que a gente tem? E agora aqui, ó, em atração, o que a gente tem? Diferenciação. O que é atração? É você atrair clientes. Como que você atrai clientes? Tem algumas maneiras. A maneira mais poderosa é você se diferenciar dos demais. É você ter algo que é só seu. Por exemplo, se você quer comer um x-salada, qualquer lanchonete tem x-salada, concorda? Mas se você quer comer um Big Mac, que nada mais é do que um x-salada com um molho diferente, você só come no McDonald's. E eles chamaram aquela mistura que eles fazem lá de ketchup, maionese, mostarda de molho especial do Big Mac. E aí o que acontece? Ao invés de você pagar 10 conto num x-salada, se você quiser um Big Mac, você vai pagar 30 num Big Mac. Valorizou ou não? Valorizou. Por quê? Porque ele se diferenciou. Como que você se diferencia? Só de você fazer liso perfeito em cabelo difícil, você já está super diferenciado. Agora, para você atrair, você precisa saber aonde está a sua cliente. Já viu aquela... O artista vai onde o povo está, nem sei o ritmo, mas enfim. O artista vai onde o povo está. Onde o povo está? Agora anota, que eu vou te ensinar a fazer propaganda na Globo em horário nobre de graça. Quem quer saber como fazer propaganda em horário nobre da TV sem gastar nenhum real? Quando você está assistindo um programa na TV aberta e entra os reclames do Plim Plim, como diria o Faustão. Quando entra lá a propaganda, você faz o quê? Você assiste a propaganda na TV ou você faz outra coisa? Todo mundo, a hora que entra a propaganda na TV, enfia a mão no bolso, saca o celular e... Churururururu. O que é churururururu? As pessoas vão para o celular. E se as pessoas vão para o celular e você faz postagens do jeito certo para atrair a atenção da sua cliente no momento em que ela está lá rodando Instagram, Facebook, etc., você tem a propaganda da Globo de graça em horário nobre, porque ninguém está olhando para a propaganda. E aí você consegue chegar nela e consegue atrair ela. Mas como que você atrai a atenção dela? Resultado. Se você tem resultado de liso perfeito... Felipe, mas eu não tenho cliente! Como é que eu vou ter resultado se eu não tenho cliente? Simples, você vai conseguir modelo. Eu ensino isso para os alunos lá no Método Liso 2.0. Tem inclusive um passo a passo para você conseguir a modelo. Aí você faz o liso, tira a foto da modelo, bibibi, faz a atração em foto de modelo com a sua autoridade. Então você vai buscar atrair do jeito certo. Então a atração é isso. Você ter o resultado que a galera tanto quer, que é fazer um liso perfeito em cabelo difícil, saber onde a galera tá, ir lá e mostrar que você é a pessoa certa para fazer o Paranauê, chamou atenção, trouxe. E fez propaganda em horário nobre de graça. E aí chega a parte da conquista. Aqui, ó, presta atenção. Quando a gente vai conquistar novas clientes, depois de atrair a atenção dela, você precisa conquistar. E quando você vai conquistar, existe uma ciência por trás da conquista. Neurociência, a ciência que estuda o cérebro, os sentimentos, as reações dos seres humanos. A neurociência é tipo assim, ó, tem coisas que mesmo quando você não entende nada do mundo, uma criança, ela tem medo de certas coisas e ela sente segurança com outras coisas que ninguém ensinou para ela que uma coisa é segura e que a outra ela tem que ter medo. Ela simplesmente sabe. Isso é o que é chamado no mundo animal de instinto. Você nasce com um instinto para saber algumas coisas. São como se fossem pré-programações no seu cérebro. Pega o seu celular. Seu celular tem um monte de aplicativo, não é? Nós somos que nem um celular. A gente nasce, a gente não tem aplicativo, a gente tem só alguns aplicativos que já vêm de fábrica. O celular não é assim? Tem lá a câmera, a Store, lá a Play Store, App Store, o que seja. Tem alguns aplicativos que vêm de fábrica. Nós também temos esses aplicativos que vêm de fábrica. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai baixando o aplicativo. Baixei o aplicativo da fala, de falar. Baixei o aplicativo de falar outra língua. Baixei o aplicativo de ler e escrever. Você vai baixando os aplicativos. Mas tem alguns aplicativos
que vem com você. Você já tentou deletar, por exemplo, o aplicativo da câmera do seu celular? Não tem como deletar. Vem com ele, não tem delete. Assim, nós também viemos com algumas pré-programações no nosso cérebro, na nossa mente, que não tem como desprogramar. E mesmo sabendo disso, não tem como. Isso é a neurociência. Então existe uma ciência que estuda esses aplicativos, entre aspas, que a gente nasceu com eles, e existem algumas maneiras de ativar esses aplicativos da outra pessoa e mostrar para ela e convencer ela de que aquilo é o melhor para ela. É claro que não funciona se você estiver mentindo. Quando você mente, não funciona, porque existe um outro aplicativo que decifra a mentira e faz com que a pessoa fique muito desconfiada e não acreditar em você. Mas existe um jeito de você chegar no cérebro da sua cliente para você conquistar ela. Existe um jeito até de você cobrar 3 vezes mais do que a sua concorrência cobra e ela ainda achar o seu preço barato. Existe um jeito de você fazer ela perceber que o que você faz ninguém faz e que o que você faz vale muito e que ela pode confiar em você, desde que você realmente seja confiável. O fato é o seguinte, quando você decide, se compromete e age, é meio caminho andado. E existe um outro meio caminho andado, que é quando você escolhe um mentor para você. Sabe o que é mentor? Uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar, sabe o caminho e está disposto a te ensinar esse caminho. Quando você tem um mentor do seu lado, tem uma pessoa que vai te mostrar o caminho que ele já percorreu, ele já sabe os obstáculos que você vai passar, ele já sabe nas bifurcações do caminho rumo ao sucesso, qual caminho que você tem que tomar, quais atalhos você consegue tomar que são íntegros e que vão te acelerar o processo de crescimento, aprendizado e chegada lá. Quando você tem um mentor em volta de tudo isso que a gente falou hoje, o caminho fica leve, o caminho fica certeiro. Você caminha com a certeza de que você vai chegar lá. Você já fez viagem? Toda vez que a gente viaja, principalmente de carro, de ônibus, você consegue ver o caminho inteiro até você chegar no seu destino? Se você vai viajar 200 km, você consegue ver 200 km na tua frente? Não, você não consegue ver 200 km na tua frente. Você consegue ver a estrada na sua frente. E olha que interessante, mesmo não vendo o caminho todo, você sabe que aquela estrada se você seguir aquela estrada, você vai chegar no seu destino final. Seja você está indo de São Paulo para o Rio, do Rio para a Bahia, da Bahia para o Rio Grande do Sul, não interessa. Se você pega a estrada certa, você, bumba, chega lá. E como que você sabe que você está na estrada certa? Pelas placas, sinalizações, GPS. E como que você escolhe um mentor? Através dessas placas, GPS, sinalizações. Que no caso aqui, no nosso caso, é o quê? Resultados que esse mentor conseguiu ajudar a atingir. Dito tudo isso, um grande abraço, sucesso sempre. Valeu!